Olá pessoal da Educado Trânsito, tudo certo? Vamos aqui a um questionamento muito comum nos centros de formação da primeira habilitação no CF6. É muito recorrente. Qual é a consequência por dirigir veículos sem ter habilitação? Normalmente as pessoas, quando elas são flagradas dirigindo o veículo, mas ela não tem habilitação, qual é a consequência para isso? E se elas estiverem dirigindo o veículo de uma outra pessoa, de um terceiro, de um amigo, seja amigo, um irmão, o pai, a mãe, o que é que pode acontecer? Essa pessoa também tem alguma responsabilidade? É o que nós vamos ver agora. A princípio nós temos duas são as possibilidades em relação a isso. A primeira nós vamos destacar aqui é quando a pessoa é flagrada, ela dirigindo um veículo próprio, ela adquire o veículo, mas depois é que ela tira a habilitação. Primeiro ela adquire o veículo, seja moto, seja carro. Então, se ela for flagrada dirigindo esse veículo, ela será enquadrada no artigo 162, inciso 1º. É uma infração gravíssima. A pontuação não será atribuída porque não pode ser computada, ele não tem habilitação. Porém, ficará o valor da multa, o valor de R$ 880,41 que ele terá que pagar. A segunda possibilidade é a de quando vamos tomar o exemplo, eu empresto o veículo a alguém não habilitado. Então, nessa situação, eu serei enquadrado ou no artigo 163 ou no artigo 164, depende do caso. O artigo 163 é entregar. O fato de eu entregar o veículo à pessoa não habilitada. Isso caracteriza ou pressupõe que eu esteja próximo dessa pessoa. O artigo 164 é quando eu permito. Eu não estou próximo, de repente essa pessoa ligou para mim, me pediu o veículo emprestado, seja a moto ou seja o carro, e aí eu autorizei ele a conduzir o meu veículo, e aí ele foi flagrado dirigindo um veículo de um terceiro. Então, as duas são as possibilidades. Então, veja bem, eu, por ser o proprietário do veículo, é minha a responsabilidade por pagar o valor da multa. Então, são duas autuações, A primeira, a dele por ser inabilitado, R$ 880,41, eu tenho que pagar a multa dele, vou receber 7 pontos na minha carteira e vou ter que pagar a minha multa também de R$ 880,41. Que arretado isso, né? Muito bom. Mas não para por aí. Vamos seguir. O fato de eu ter permitido que essa pessoa conduzisse meu veículo, sem estar habilitado, eu vou ser enquadrado no artigo 310. É considerado crime de trânsito o fato de eu permitir, confiar ou entregar o veículo à pessoa inabilitada. É o que diz o artigo 310 do CTB. Então, a pena é de 6 meses a 1 ano de detenção e é considerada, o artigo 310 é considerado um crime de mera conduta. Está na súmula 575 do STJ, que entendeu que o simples fato, independente do risco à coletividade, não precisa haver o risco à coletividade, apenas o fato de eu ter cedido, permitido, confiado ou entregue o veículo à pessoa não habilitada, já caracteriza o crime. Então, como esse crime, que já tem a pena de 6 meses a 1 ano de detenção, é um crime de baixo potencial ofensivo, o camarada vai responder na Lei 9.099 de 95, que é uma lei de transição penal, de transação penal, que normalmente atribui a pessoa que infringiu, que foi autuado, atribui penas alternativas, como prestação de serviço à comunidade, ou pagamento de cestas básicas nessa área. Então, essa pessoa que emprestou o veículo vai passar por toda essa situação aqui. Ok, pessoal? Aí você diz, oxente, e o camarada que dirigiu o veículo sem habilitação? Não há nenhum tipo de pena para ele, nenhum crime, ele não cometeu nada nesse sentido. Veja só, ele pode cometer o crime que está no artigo 309 do CTB, que é por dirigir, um crime por dirigir veículo sem habilitação em via pública.
A penalidade também é de 6 meses a 1 ano. Agora ele tem uma característica diferenciada, né? Ele só será enquadrado nessa situação aqui, primeiramente, se ele for maior de idade. Se ele for menor de idade, o ECA é que vai se responsabilizar em enquadrá-lo nessa situação. Caso ele seja maior de idade e ele esteja cometendo o perigo de dano, que seria o artigo 309 só é caracterizado para essa pessoa se houver o perigo de dano. Ok? O perigo de dano é a mesma coisa que o risco à coletividade. Causou o risco à coletividade, é o perigo de dano, então a situação de perigo de dano seria o caso dessa pessoa transitar em alta velocidade, né? Ameaçar o pedestre, nessa ordem aí. Então, ocasionou o perigo de dano na condução, ele foi flagrado na condução do perigo de dano, então entra a atribuição do artigo 309 do CTB para essa pessoa também. Então, esse é o cenário, né, da pessoa inabilitada sendo flagrada na direção do veículo automotor. Okay? Há uma situação muito simples de se resolver isso, né? Ou seja, habilitar-se é o que o CTB diz. Né? A primeira situação é você estar habilitado, estar apto e pronto para conduzir o veículo em via pública. Essa deve ser a situação. Ok, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.